Ora, então cá estamos nós para mais uma aula e espero que esteja tudo bem com vocês e hoje vou já começar de imediato com algumas definições e alguns resultados. Ora bem, suponhamos que f é uma função definida num subconjunto K contido em Rn com valores em R, contínua, e K é um conjunto fechado e limitado de Rn. Ou, dito de outra maneira, K é um conjunto compacto de Rn. Então, nestas condições, podemos concluir que f atinge o máximo e o mínimo absolutos em K. Isto é, existem pontos x0 e x1 em K, tais que f de x0 é menor ou igual que f de x e é menor ou igual que f de x1 para qualquer x pertencente a K. Isto é, existe pelo menos um ponto x0 que tem imagem mínima em K e existe pelo menos um ponto x1 que tem imagem máxima em K. Está bem? Estou-me a referir aqui a extremos absolutos. De certa forma, este resultado generaliza um teorema que nós conhecemos do ensino secundário. É o teorema de Weierstrass. O que é que afirma? Afirma que toda função real definida no intervalo fechado e limitado, que seja contínua, admite extremos absolutos nesse intervalo fechado. Ou seja, existe no intervalo um ponto com imagem mínima e existe outro ponto com imagem máxima. Bom, depois ali no segundo item, o que é que temos? Suponhamos que f é uma função definida num certo domínio D contido em Rn e com valores em R diferenciável. Diz-se que um ponto x0, e suponhamos que o x0 está no interior de D, portanto, diz-se que o ponto x0 é um ponto crítico da função f se o gradiente de f em x0 for o vetor nulo. Ou seja, x0 é um ponto crítico da função f se todas as derivadas parciais de f em x0 são nulas. No terceiro item, o que é que temos? Temos o critério para a classificação dos pontos críticos de uma função. Esta função que eu estou ali a considerar é uma função de duas variáveis. Só para ser mais simples, está bem? Mas, na verdade, não há grande perda de generalidade. Então, o que é que diz o terceiro ponto? Portanto, suponhamos que temos que x0 é um ponto crítico da função f e consideremos a matriz hessiana da função f no ponto x0. A seguir, calculamos os valores próprios dessa matriz, os quais nós chamamos lambda1 e lambda2. Tá? Depois, nos exemplos seguintes, eu ensino como calcular os valores próprios de uma matriz. De qualquer das formas, eu penso que isso é algo que normalmente se ensina em álgebra linear. Ora bem, então, temos a seguinte situação. Se lambda1 e lambda2 forem positivos, ambos positivos, então x0 é um ponto mínimo de f. Isto é, trata-se de um minimizante local da função. Se um dos valores próprios for negativo e o outro também for negativo, ou seja, no segundo ponto, se os valores próprios forem ambos negativos, então x0 é um ponto de máximo. Isto é um maximizante da função f. Se
um dos valores próprios for positivo e o outro for negativo, portanto é a última situação, então x0 diz-se um ponto de Cela. Ok? Só uma nota, portanto, a matriz hessiana, que é a matriz das segundas derivadas parciais de uma função de duas variáveis, é uma matriz 2 por 2, é uma matriz simétrica, está bem? E, nesse caso, os valores próprios são sempre reais. Não há o risco de encontrarmos valores próprios imaginários. Isso é um resultado também de álgebra linear, um pouco mais complicado, mas não tem que saber a demonstração, obviamente. Tem apenas que saber que os valores próprios de uma matriz simétrica são sempre reais. Se por acaso algum dos valores próprios for nulo, então por aqui nós não podemos concluir nada quanto à classificação do ponto crítico x0. Está bem? Portanto, podemos eventualmente concluir que ele poderá ser o mínimo ou o máximo ou eventualmente um ponto de Cela, mas por outros meios, não por este critério. Reparem que este critério também generaliza algo que nós conhecemos do secundário. Não sei se recordam, mas quando nós tínhamos uma função de uma só variável e a derivada da função f num ponto x0 for nula e a segunda derivada for positiva, então esse ponto seria um ponto de mínimo. Mas se a derivada num ponto for nula e a segunda derivada for negativa, então estávamos perante um ponto de máximo. Não sei se recordam disso. Então, nada como um exemplo para melhor entender aquilo que eu acabei de dizer. Determine todos os pontos críticos da função f de R2 com valores em R, definida por f de xy igual a x ao quadrado mais y ao cubo mais xy. E a seguir, classifique um dos pontos críticos à sua escolha. Então vamos lá. Ora bem, os pontos críticos desta função são as soluções desta equação. Gradiente de f em xy igual a 0, 0. Então vamos lá calcular o gradiente e igualar ao vetor nulo. Ora bem, a derivada parcial de f em ordem a x é 2x mais y. A derivada parcial de f em ordem a y é 3y ao quadrado mais x. Então temos este sistema, 2x mais y igual a 0 e x mais 3y ao quadrado igual a 0. Da primeira equação obtemos que o y é menos 2x. E, portanto, substituindo na segunda equação, vamos obter x mais 3, abrir parênteses, menos 2x ao quadrado igual a 0. Isto é, x mais 12x quadrado igual a 0. Colocando o x em evidência e usando a lei do anulamento do produto, obtemos que o x é igual a 0 ou o x é igual a menos 1 sobre 12. Tá bom? Pronto. Mas o y é menos 2x. Então, se o x for 0, o y também é 0. Se o x for menos 12, o y é menos 2 vezes menos 1 sobre 12, ou seja, 1/6. Concluímos assim que esta função tem dois pontos críticos, isto é, tem dois pontos onde o gradiente é nulo. São eles o ponto 0, 0 e o ponto menos 1 sobre 12, 1/6. Pronto. Vamos então agora classificar um destes pontos críticos.
Para isso, temos que recorrer à matriz das segundas derivadas parciais, ou seja, a matriz hessiana da função f. Bem, essa matriz, num ponto xy genérico, é, então, na primeira coordenada 2, na primeira entrada é 2, depois, a seguir temos um 1, na segunda linha temos a derivada parcial dali do vetor, da segunda componente do vetor gradiente em ordem a x, que é 1, e na última entrada da matriz hessiana temos a derivada parcial da segunda componente do gradiente em ordem a y, ou seja, 6y. O ponto crítico que eu vou classificar vai ser precisamente o ponto crítico menos 1 sobre 12, 1/6. Está bem? Pronto. Então, a matriz hessiana da função f nesse ponto vai ser 2, 1, 1 e 6 vezes 1/6, ou seja, 1. Portanto, temos a matriz 2, 1, 1, 1. Vamos então encontrar os valores próprios desta matriz. Para tal, consideramos então o determinante que se obtém da matriz 2, 1, 1, 1. Subtraímos lambda na diagonal principal e igualamos a 0. E vamos então resolver essa equação. Naquele caso obtemos então 2 menos lambda vezes 1 menos lambda menos 1 igual a 0. Isto equivale a dizer que 2 menos 2 lambda menos lambda mais lambda quadrado menos 1 igual a 0. Ou seja, lambda quadrado menos 3 lambda mais 1 igual a 0. Estamos perante uma equação de segundo grau na variável lambda. Usando a forma resolvente, obtemos duas soluções para esta equação. Uma delas eu chamo lambda 1, que é igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2, e a outra que eu chamo lambda 2 é igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2. Reparem que a raiz de 5 é 2, qualquer coisa, portanto é menor do que 3, portanto aqueles dois valores próprios, lambda 1 e lambda 2, são ambos positivos. Pelo que, de acordo com o critério anterior, o ponto crítico menos 1 sobre 12, 1/6, é um minimizante da função f. É um ponto de mínimo da função f. Entendido? Pronto, então se ficou entendido, sugiro que classifiquem o outro ponto crítico, ou seja, o ponto crítico 0, 0. Temos aqui um novo exercício relativamente à classificação de pontos críticos de funções de duas variáveis. E neste caso a situação é a seguinte: seja h de xy igual a y ao quadrado mais x à sexta menos 2y x ao cubo, mostre que k ao cubo é um ponto crítico de h para qualquer valor de k pertencente a R. Depois temos ainda mais uma questão: poderá o ponto 0, 0 ser um ponto de máximo? Bom, vamos então resolver este exercício. Para tal, calculamos o gradiente da função h no ponto xy, um ponto genérico, que dá 6x² menos 6x² y, e depois a derivada parcial em ordem a y é 2y menos 2x ao cubo. E igualamos isto ao vetor 0, 0, por forma a encontrar os pontos críticos. Daqui obtemos então um sistema de duas equações, que é 6x² menos 6x² y igual a 0 e 2y menos 2x ao cubo igual a 0. Ou seja, x² igual a x ao quadrado y, e na segunda equação y igual a x ao cubo.
Bem, e de certa forma as equações acabam por ser semelhantes, por ser equivalentes, e daqui resulta que o y é precisamente igual a x ao cubo. Ou seja, x ao cubo, ou então se quiserem k ao cubo, é um ponto crítico de H. Está bem? Significa isto que esta função tem uma infinidade de pontos críticos. Está bem? Todos os pontos da forma k ao cubo são pontos críticos de H. Isto é, são pontos onde ambas as derivadas parciais são nulas. Relativamente à segunda parte da pergunta, isto é, poderá 0,0 ser um ponto de máximo? Bom, vamos tentar calcular os valores próprios da matriz hessiana, isto é, da matriz das segundas derivadas da função h no ponto crítico 0,0. Bom, então vamos ter que derivar ambas as componentes do vetor gradiente. Portanto, a derivada de 6x à quinta menos 6x² y em ordem a x é 30x à quarta menos 12xy, enquanto que a derivada dessa mesma expressão em ordem a y é menos 6x². Depois, na segunda linha desta matriz, temos as derivadas em ordem a x e em ordem a y de 2y menos 2x ao cubo, ou seja, 6x² e depois 2. Esta matriz no ponto 0,0 é igual a 0, 0, 0, 2. Trata-se de uma matriz diagonal e, portanto, os valores próprios são os números que aparecem na diagonal principal. Isto é, lambda1 igual a 0 e lambda2 igual a 2. Bom, neste momento já conseguimos afirmar que 0,0 não é um ponto de máximo. Reparem que num ponto de máximo os valores próprios da matriz teriam de ser ambos negativos. Como o lambda2 é igual a 2 e é positivo, então já não vai ser um ponto de máximo. Mas eu acrescento a seguinte pergunta: será 0,0 um ponto de mínimo? Ora bem, como é que vamos responder a isto? Temos que olhar para a expressão da função h. Reparem que h de xy é igual a x à sexta menos 2x ao cubo y mais y ao quadrado. E notem que isto é o quadrado de x ao cubo menos y. Ou seja, h de xy é igual a x ao cubo menos y, tudo ao quadrado. E como se trata de um quadrado, este valor é maior ou igual a 0 para todo o xy pertencente a R2. Como h de 0,0 é igual a 0, então resulta que 0,0 é um ponto de mínimo absoluto. Está bem? Portanto, 0,0 é um ponto de mínimo absoluto. Há mais pontos que são minimizantes absolutos, como por exemplo o ponto 1,1 ou o ponto 2,8 ou, mais geralmente, qualquer ponto k ao cubo. Isto é, todos os pontos críticos são minimizantes absolutos da função, uma vez que a função h num ponto k ao cubo é igual a 0. Bom, e finalmente iremos, a partir de agora, abordar aquele que será o último tópico desta série de 16 aulas. Dá pelo nome de extremos condicionados. No fundo, nós vamos ter uma função de várias variáveis, portanto, uma função real
de várias variáveis, a qual pretendemos otimizar, seja maximizar ou minimizar, mas aqui as variáveis vão estar sujeitas a uma ou mais condições. Ok? Portanto, isto será resolvido através de um método que dá pelo nome método dos multiplicadores de Lagrange. Bem, eu passo a enunciar de uma forma um pouco mais formal o que diz este método. E então é o seguinte. Suponhamos que f de Rn para R é uma função diferenciável, portanto, com n variáveis reais, e representemos por S o subconjunto de Rn definido pelas condições G1 de x igual a C1, etc, etc, até Gm de x igual a Cm. Portanto, aqueles números C1, Cm são constantes e as funções GI são diferenciáveis. É também conveniente que o m seja menor do que o n, isto é, há menos condições nas variáveis do que variáveis, está bem? Portanto, não convém restringir demasiadamente o nosso problema. Se para todo o ponto de S os vetores gradientes das funções GI forem linearmente independentes, então os pontos de máximo e mínimos locais ou absolutos de f sobre aquele conjunto S encontram-se nas soluções deste sistema. E o sistema, então, é o que aparece do lado direito do ecrã. Ou seja, gradiente de f em x é lambda1 vezes o gradiente de G1 em x, mais, etc, etc, mais lambda n vezes gradiente de Gm em x. E depois temos as condições de ligação nas variáveis, ou seja, G1 de x igual a C1, etc, Gm de x igual a Cm. Só uma curiosidade, aqueles escalares lambda i são conhecidos como os multiplicadores de Lagrange. Bom, a melhor maneira de entendermos este método é resolver 2 ou 3 exercícios e com certeza irão entender melhor como é que isto funciona. Então cá vai o primeiro exercício. Vamos determinar os extremos absolutos da função f de xyz igual a x menos y mais z, em que as variáveis estão sujeitas à condição x² mais y² mais z² igual a 2. Passemos então à resolução do nosso exercício. Pretende-se o máximo e o mínimo absolutos da função f de xyz igual a x menos y mais z, supondo que xyz, que o ponto xyz está na superfície esférica de raio raiz 2, ou seja, supondo que x² mais y² mais z² igual a 2. Se eu chamar get xyz igual a x² mais y² mais z², então podemos supor ou podemos considerar a nossa condição nas variáveis por g de xyz igual a 2. Antes de determinar o máximo e o mínimo absolutos, deixem-me só referir o seguinte. A função f é contínua, correto? E a superfície esférica de raio raiz 2 é um conjunto fechado e limitado. Então,
forçosamente vai haver um ponto com imagem máxima e um ponto com imagem mínima. Ok? Portanto, eu já referi este resultado anteriormente. Bem, vamos então resolver este problema através do método dos multiplicadores de Lagrange. Neste caso só temos um multiplicador, não é? Porque só temos uma condição nas variáveis. E o sistema é este. Gradiente de f em x, y, z é lambda vezes gradiente de g em x, y, z e depois g de x, y, z igual a 2. Ou seja, 1 menos 1, 1 é igual a lambda vezes 2x, 2y, 2z e x² mais y² mais z² é igual a 2. Notem que as derivadas parciais de f em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z são, respectivamente, 1 menos 1, 1, enquanto que as derivadas parciais de g em ordem a x, y e z são, respectivamente, 2x, 2y e 2z. Bom, dali concluímos então que o 1 é lambda vezes 2x, o menos 1 é lambda vezes 2y e o 1 é lambda vezes 2z. Ou seja, o x vai ter que ser igual ao z e ambos iguais ao simétrico de y. Portanto, olhando agora para a última condição, ou seja, para a condição de ligação nas variáveis, obtemos que menos y, tudo ao quadrado, mais y ao quadrado, mais menos y, também ao quadrado, é igual a 2. Isto é, 3y ao quadrado é igual a 2 e, portanto, obtemos y igual a menos raiz quadrada de 2/3 ou y igual a raiz quadrada de 2/3. Bem, se o y for menos raiz quadrada de 2/3, então obtemos um ponto que eu designo por x0 e é igual a raiz quadrada de 2/3 menos raiz quadrada de 2/3 e raiz quadrada de 2/3. Se o y for raiz quadrada de 2/3, então obtemos um ponto que eu chamo de x1 e que é menos raiz quadrada de 2/3, raiz quadrada de 2/3 e menos raiz quadrada de 2/3. Na verdade, o x0 e o x1 são pontos antípodas, são pontos simétricos. Bem, necessariamente um destes pontos será um minimizante absoluto e o outro será o maximizante absoluto da função f na superfície esférica de raio raiz 2. Para concluirmos qual é o mínimo e qual é o máximo, temos que calcular a imagem de x0 e de x1 por f. Temos que f de x0 é 3 vezes raiz quadrada de 2/3. Recordo que o f de x, y, z é x menos y mais z. Mas isto dá precisamente igual a raiz de 6. O f de x1 é igual a menos 3 vezes raiz quadrada de 2/3 e isto é menos raiz de 6. Portanto, concluímos que o máximo absoluto da função f na superfície esférica de raio raiz de 2 é igual a raiz de 6 e é atingido no ponto x0. O mínimo absoluto da função f, supondo que as variáveis estão ligadas pela condição x² mais y² mais z² igual a 2, é menos raiz de 6 e é atingido no ponto x1. Pronto, e está o exercício resolvido. Vejamos mais um exemplo, mais um exercício. Determine os extremos da função de 3 variáveis f de x, y, z igual a x mais y mais z,
supondo que as variáveis estão sujeitas às condições x² mais y² igual a 1 e 2x mais z igual a 1. Bem, aqui temos, como disse, uma função de 3 variáveis e temos duas condições de ligação nas variáveis. Em termos geométricos, x² mais y² igual a 1 é um cilindro em R3. 2x mais z igual a 1 é a equação de um plano não vertical em R3. Portanto, a interseção deste cilindro com o plano é qualquer coisa como uma elipse, ou seja, aquela curva que está ali a vermelho do lado direito do ecrã. Portanto, no fundo, pretendemos o máximo e o mínimo da função f, supondo que x, y, z está naquela elipse ali desenhada. Ok? Bem, mais uma vez, estes pontos de máximo e mínimo absolutos também vão existir, uma vez que aquela elipse é um conjunto fechado e limitado. Bom, para seguir a notação usada no método dos extremos condicionados, ou o método dos multiplicadores de Lagrange, eu vou chamar x² mais y² por g1 de x, y, z e vou chamar 2x mais z por g2 de x, y, z. Bem, então temos que resolver este sistema. Gradiente de f no ponto x, y, z é lambda1 vezes gradiente de g1 em x, y, z mais lambda2 vezes o gradiente de g2 no ponto x, y, z. E depois, supondo que o g1 de x, y, z é igual a 1 e o g2 de x, y, z também é igual a 1. Ou seja, 1 é lambda1 vezes 2x, 2y, 0 mais lambda2 vezes 2, 0, 1. Depois temos então que x² mais y² é igual a 1 e 2x mais z igual a 1. Portanto, são as duas condições de ligação nas variáveis. Isto é equivalente a ter, então, 1 é igual a 2 lambda1x mais 2 lambda2, 1 é igual a 2 lambda1y, 1 é igual a lambda2. E depois as condições nas variáveis. Na última equação eu escrevi mesmo z é igual a 1 menos 2x. Bem, da terceira equação, o lambda2 é igual a 1, correto? Substituindo o lambda2 por 1 na primeira equação, obtemos que menos 1 é igual a 2 lambda1 e tínhamos também que o 1, menos 1 é igual a 2 lambda1x e tínhamos também que o 1 é igual a 2 lambda1y. E daqui sai já imediatamente que o y é igual a menos x. Ok? Bem, mas temos aquela condição que nos diz que x² mais y² é igual a 1. Então, vamos obter x² mais menos x tudo ao quadrado é igual a 1, ou seja, 2x² é igual a 1, e portanto o x é 1 sobre raiz 2, ou o x é igual a menos 1 sobre raiz de 2. Bem, e então se o x é 1 sobre raiz de 2, obtemos o ponto x0 igual a 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, porque o y é menos x, e depois o z é 1 menos raiz de 2.
Aqui em baixo, nos cálculos auxiliares, nós sabemos que o z é 1 menos 2x. Mas se o x for 1 sobre raiz 2, temos que o z é igual a 1 menos 2 vezes 1 sobre raiz 2. Ou seja, 1 menos 2 sobre raiz de 2. Ou ainda 1 menos raiz de 2. Se x for menos 1 sobre raiz de 2, então obtemos outro ponto que eu vou chamar x1 e é igual a menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 1 mais raiz de 2 na terceira componente. Calculemos agora a imagem destes dois pontos. O f de x0 é 1 menos raiz de 2 e o f de x1 é 1 mais raiz de 2. Concluímos que o mínimo absoluto da função f, em que as variáveis estão sujeitas àquelas duas condições, é 1 menos raiz de 2 e obtido no ponto x0, enquanto que o máximo absoluto é 1 mais raiz de 2 e obtido no ponto x1. Ok? Passemos ao último exercício desta aula. Consideremos a elipse de semieixos A e B centrada na origem, isto é, a elipse de equação x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Pretende-se determinar o retângulo de área máxima e com lados paralelos aos eixos coordenados, isto é, ao eixo do x e ao eixo dos y, que pode ser inscrito na elipse. Ok? Bem, devido à assimetria da elipse, se xy for um dos vértices do retângulo no primeiro quadrante, então os outros vértices serão menos x, y, menos x, menos y e x, menos y. A área de um tal retângulo com esses quatro vértices é igual a 2x vezes 2y. Está bem? É comprimento vezes largura. É 2x vezes 2y. Portanto, o que é que nós pretendemos? Que é igual a 4xy. Portanto, pretendemos maximizar a função que nos dá a área de um tal retângulo. Isto é, pretendemos maximizar a função f de xy igual a 4xy, supondo que as variáveis estão ligadas pela condição x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Ou seja, supondo que o ponto xy está na elipse. De facto, basta-nos encontrar o ponto do primeiro quadrante. Está bem? Ou seja, x positivo e y positivo. Bem, o nosso método passa então por resolver este sistema. Gradiente de f em xy é igual a lambda vezes gradiente de g em xy e depois g de xy igual a 1. Isto é o mesmo que ter 4y, 4x igual a lambda vezes 2x sobre A² e, na segunda componente, 2y sobre B². Atenção que o gradiente da função f é 4y, 4x. Bem, isto significa então que o 4y é 2 lambda(x) sobre A², o 4x é 2 lambda(y) sobre B² e depois temos a condição de ligação nas variáveis. Resolvendo em ordem a lambda, obtemos que lambda é igual a 2y A² sobre x e o lambda é igual a 2x B² sobre y. Ou seja, comparando,
vamos obter 2y² sobre x igual a 2xb² sobre y. Multiplicando em cruz, obtemos que o a² y² é igual a b² x², ou seja, que x² sobre a² é igual a y² sobre b². Portanto, esta última equivalência teve lugar dividindo ambos os membros da expressão anterior por a² vezes b². Bom, e tal como eu disse há pouco, basta-nos encontrar o vértice xy do primeiro quadrante. Bem, mas temos então que x² sobre a² é igual a y² sobre b² e x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Bem, isto significa que x² sobre a² é igual a 1 meio e y² sobre b² também é igual a 1 meio. Ok? Portanto, se dois números somados dão 1 e são iguais, então é porque cada um deles vale 1 meio. Daqui sai que o x² então é igual a a² sobre 2 e o y² é b² sobre 2. E, portanto, o ponto xy do retângulo procurado, que está no primeiro quadrante, é precisamente a sobre raiz 2 e b sobre raiz de 2. O retângulo de área máxima tem então estes 4 vértices, mais ou menos a sobre raiz 2 e mais ou menos b sobre raiz 2. A área máxima, a área desse tal retângulo, é precisamente o f de a sobre raiz 2 e b sobre raiz 2, uma vez que a função f dava-nos a área. Isto é igual a 4 vezes a sobre raiz 2 vezes b sobre raiz 2, que dá precisamente 2 vezes a vezes b. Está bem? Portanto, este método dá-nos sempre os extremos de uma função e, neste caso, só podemos ter o retângulo de área máxima. Pronto, e então ficamos assim nesta aula e a próxima aula será a última do nosso curso Análise Matemática 2, parte 1. Tá bom? Fiquem bem e até à próxima.